Eu sou o Vilto Reis e hoje eu voltei para mais um vídeo da série A Arte da Ficção. Espero que você esteja acompanhando essa série aí, a gente já falou de vários temas e ainda tem muitos temas por vir. A série é baseada nesse livro, A Arte da Ficção, de David Lodge, que você pode adquirir clicando no link aí embaixo ou continuar acompanhando gratuitamente aí os vídeos explicativos dessa série. E hoje nós vamos falar sobre o leitor no texto. E talvez você possa até estar se perguntando, mas que importa o leitor no texto? Como assim o leitor no texto? Por que nós estamos falando desse tema, o leitor no texto? Bom, calma lá, já vou te explicar. Todo texto, e principalmente toda ficção, ela tem um narrador. O que é um narrador? Eu já falei isso em outros vídeos. Não é o autor é quem cria o narrador, que é como se fosse uma entidade que conta a história. Mas, para quem que conta essa história? Muitas das vezes, dentro de uma obra de ficção, a gente tem um narratário. E o que seria o narratário? É quem recebe essa história, né? O narrador conta e o narratário recebe. E isso começa desde os romances vitorianos, em que tem lá no começo, caro leitor. Ou mesmo o Dom Quixote, a gente pode falar, que começa com despreocupado leitor. Ou se a gente pegar os romances do Machado de Assis, que ele para e conversa às vezes com o leitor ou leitora, né? Então é um recurso ficcional que existe para você colocar isso na sua história, considerando que se existe um narrador e um narratário. Também pode ser, por exemplo, um texto que seja feito de cartas, né? Cartas para alguém. Então a gente tem um narratário, embora talvez esse narratário provavelmente ele não se manifeste, mas a gente tem as cartas enviadas. Em resumo, para que serve um narratário? É uma forma que o escritor usa, um artifício, de controlar e de influenciar as respostas ou as impressões que o leitor real, né, que é quem está lendo o livro, tem do texto. Então, de novo, um recurso muito útil, dá para brincar muito com isso e eu vou te mostrar como isso acontece dentro de uma obra. A obra é A Vida e as Opiniões do Cavaleiro Tristan Shandy, de Laurence Sterne. Eu provavelmente devo ter pronunciado errado, mas foque no conteúdo. Então olha só, vou ler um trechinho desse romance e aí vai ficar mais claro depois para a gente discutir essa questão do narrador, narratário e etc. e por que isso é importante. Vamos lá. Como a senhora pôde ser tão desatenta ao ler o último capítulo, madame? Nele, eu já dissera que minha mãe não era papista. Papista? Perdoe-me, mas o senhor não afirmou nada disso. Madame, com a sua licença, repito mais uma vez que o afirmei, de modo claro, ao menos tão claro quanto as palavras por inferência direta são capazes de comunicar. Senhor, neste caso eu devo haver pulado uma página. Não, madame, a senhora não pulou sequer uma palavra. Então eu cochilei, senhor. Madame, meu orgulho não lhe faculta esse refúgio. Pois bem, declaro então que nada sei a esse respeito. Madame, eis a falta que lhe imputo, e à guisa de castigo, insisto em que a senhora volte imediatamente, ou melhor, assim que chegar ao próximo ponto final e releia todo o capítulo. Impus essa penitência à senhora não por capricho nem por crueldade, mas com a melhor das intenções, de modo que não pedirei desculpas quando ela retornar. Foi para censurar um hábito muito prejudicial que aflige milhares de outras pessoas, o de ler sempre em frente, mais em busca das aventuras do que da profunda erudição e conhecimento que um livro desta casta, se lido de forma adequada, haveria sem dúvida de propiciar. Então repare aqui que o escritor, o que ele faz? Ele faz uma espécie de crítica à leitora no meio do livro. Né? Que coisa maluca. E engraçado, quando ela fala que cochilou lendo o livro, ele diz, não, eu não posso admitir isso não pode ser cabível ao meu orgulho, né? Então isso é muito bacana, é muito diferente e muito original também. E isso, apesar de a narrativa ter mudado muito desse romance, que é um romance do século XVIII,
né? A gente hoje em dia, na pós-modernidade, como se fala, né? Que eu acredito que futuramente o nome da nossa época vai ser trocado por pós-verdade, que é um termo horrível, mas ok. Ainda hoje em dia se utiliza desse recurso, né? Não todos os escritores, claro, mas alguns escritores que quebram, né, aquilo que no teatro se chama a quarta parede, né? Que seria falar com o público, né? Então essa coisa de ter um narratário declarado, e aqui nesse texto até o narratário conversa com o escritor, num suposto diálogo, é algo que pode te abrir muitas possibilidades. E aí mais um detalhe, um romance como esse, ele dá uma impressão que nós somos pessoas trancadas numa sala que a gente está ouvindo ali o narrador, em que a gente é meio que obrigado a ouvir o narrador. Então ela dá uma ideia muito diferente até de espacial, né, temporal, desse diálogo que é o narrador e o narratário, mesmo quando o narratário não se manifesta. Tanto que o Laurence Sterne fala assim, ó, que esse romance, fala um pouco antes desse trecho, é apenas para curiosos e inquisitivos. E ele depois convida os leitores a fechar a porta, né? Como se desse uma garantia que o leitor ia ficar ali em boa companhia ao ouvir essa história. Então fica a dica aí para você trabalhar essa questão do narratário, ver o que você pode inserir na sua história e utilizar esse recurso muito útil à ficção. Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, dê uma curtida aqui embaixo se você gostou, inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo dessa série e outros vídeos aqui do canal, e siga-me também nas redes sociais, onde eu estou fazendo umas coisas bem malucas. Por exemplo, no Instagram eu estou postando todo dia o meu diário de escrita, que é uma espécie de confissão para os meus narratários sobre como é que foi o meu dia de escrita, qual foi o questionamento que eu tive, e a gente pode conversar ali. Beleza? Então é isso. Até o nosso próximo vídeo. Valeu!